A palavra de Deus diz que Jesus deu autoridade para expulsar espíritos imundos. Quando o assunto é libertação, todos nós precisamos ter autoridade. Nós precisamos nos mover em autoridade. Se você não se move em autoridade, entrar numa batalha ou num processo de libertação é o que eu chamo de suicídio espiritual. Todo processo de libertação tem retaliação? Claro que tem. Todo processo de batalha espiritual tem retaliação? Claro que tem. Quando você entra numa guerra, sendo uma batalha, sendo uma libertação, pessoas que estão cativas na mão do diabo, você vai arrancar da mão dele. Você acha que o diabo vai ficar quieto? O diabo ele vai vir com o inferno inteiro para cima de você. Se você está munido com a autoridade, se você está revestido com as armaduras e você está munido com as armas corretas, se você tem a patente certa, que é a autoridade, se você tem a armadura correta e está com as armas corretas, pode vir a retaliação que vier, não vai acontecer de você cair, não vai. Agora, se você não tem a patente espiritual certa, se você não está com a armadura e você não está com as armas certas, a primeira retaliação que acontece, você sim vai sucumbir. Jesus, ele entregou para os discípulos essa autoridade para eles expulsarem espíritos imundos. Primeira coisa, Jesus deu essa autoridade. A palavra de Deus diz que um dia, alguns exorcistas judeus, eles foram expulsar uns demônios de uma pessoa. E quando ele estava expulsando os demônios dessa pessoa, o demônio chegou e falou assim: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas e vocês quem são? E a Bíblia diz que aquele demônio foi lá e deu uma surra neles, que eles saíram nu, correndo. Se eles eram exorcistas judeus, eles já expulsavam demônios. Mas por que que esse demônio e essa legião de demônios em si, eles não conseguiram expulsar e bateu neles? Eles não tinham autoridade para aquilo, a ponto que eles nem eram conhecidos no inferno. Então, quando um filho de Deus, ele realmente tem autoridade, quando ele chegar diante de um demônio, o demônio vai saber quem ele é. Eu tenho pessoas que eu já fiz processo de libertação, elas não estavam possessas, mas elas estavam com o demônio incorporado. Existem 3 tipos de manifestação demoníaca. Primeiro é possessão, segundo é incorporação e o terceiro é irradiação. Teve pessoas que eu já ministrei e elas estavam incorporadas, é diferente de possessas. Uma pessoa que está incorporada, ela não se controla, mas ela sabe tudo o que está passando ao redor. E essas pessoas que eu fui fazer o processo de libertação, que o demônio estava incorporado nelas, elas diziam assim: pastor, eu via tudo que estava acontecendo, eu via a hora que você pôs a mão em mim, eu via a hora que você expulsou o demônio. Só que o demônio que estava dentro de mim, eu sabia que ele gritava, eu ouvia ele gritando dentro de mim e dizendo: eu odeio esse cara, eu conheço, lá vem ele de novo. Lá vem ele, já está me achando aqui de novo. Eu odeio. A pessoa depois me contou que o demônio ele começava a gritar e ela ouvia os gritos dentro dela. Quando você tem uma autoridade na tua vida, o diabo ele te reconhece. Você já viu aquelas pessoas que para um demônio manifestar, ela tem que ficar meia hora gritando e chamando o nome do demônio e ordenando que o demônio XYZ manifeste? Elas estão em um nível. E eu digo que esse é o nível 1 de autoridade. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. É a primeira autoridade que uma pessoa recebe quando ela aceita Jesus. Quando tu aceita Jesus, tu recebe o que eu chamo de kit crente. Tu recebe o Espírito Santo, a presença dele dentro de você. Começa a tua mente a abrir para você entender o que a palavra de Deus está sendo falada, para você receber a revelação do Espírito Santo. E você recebe a autoridade do nome de Jesus. Por isso que você vai ver pessoas que muitas das vezes a pessoa acabou de aceitar Jesus, ela chega em casa, alguém manifesta lá na casa dela, ela põe a mão em nome de Jesus, sai e o demônio vai embora. Esse nível de autoridade que ela recebeu pelo nome de Jesus, ela dá a ela uma habilidade para ela expulsar algumas castas de demônios. Não é todas. Jesus disse assim: existem algumas castas de demônios que só são expulsas com jejum e oração. A cultura dos desigrejados
eles vão contra todos os princípios de autoridade que é estabelecido pela Bíblia, e eles ainda dizem que estão vivendo o reino de Deus. Tem gente que já declarou, diz assim, igreja é tudo capeta, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Cuidado se você pensa isso. E tem gente que diz o seguinte, o que é o reino de Deus? Hoje em dia, na cultura de hoje, eles dizem assim, o reino de Deus é quando a gente reúne todo mundo junto para adorar, para louvar o Senhor, para fazer acontecer. Isso não é reino de Deus não, isso aí é só reunir o povo para cantar, para adorar. Porque o reino de Deus é quando, se eu expulsar pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Você sabe o que Jesus está dizendo? Lembra quando Jesus reuniu os 70 e disse assim, ó, vão de 2 em 2 nas casas e aonde vocês chegarem digam, é chegado o reino de Deus? Pois ele está dizendo assim, eu estou enviando vocês para que vocês vão lá e expulsem os demônios. Sabe o que é o reino de Deus? É você chegar e estabelecer o ministério de libertação e batalha espiritual verdadeiramente aonde você chegar. Se tem uma igreja que não expulsa demônio, se tem uma igreja que não tem um ministério de libertação nítido e fluente naquela igreja, o Senhor não está ali, o reino de Deus não está ali. Se gostou do conteúdo, nos ajude a crescer. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal.